Pai, irmãos. Dando sequência aqui, né, aos devocionais, sequência aqui, né, de um viver de forma piedosa, né, como o pastor falou semana passada, né, essas exortações aqui que o capítulo 23 nos traz. Pedir para o irmão abrir a Bíblia, capítulo 23 de Provérbios, versículo 26 ao 35 e o 24, versículo 1 e 2. Vamos ler. 26. Dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Pois cova profunda é a prostituta, poço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar, e multiplica entre os homens os infiéis. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o balístico. Os teus olhos verão coisas esquisitas, e o teu coração falará perversidades. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina a violência, e os teus lábios falam para o mal. Nessas devocionais, né, a gente tem percebido que o livro de Provérbios ensina grandes princípios e verdades em poucas palavras, né? São sentenças curtas, tiradas de longas experiências, né? E temos visto também que sabedoria não é a mesma coisa que conhecimento, mas o uso correto desse conhecimento. É olhar para a vida com os olhos de Deus, é uma questão de coração e não da mente. É um assunto espiritual e não meramente intelectual. E é temer a Deus sobre todas as coisas. O livro de Provérbios não oferece sabedoria secular sobre como alcançar o sucesso nesse mundo caído. Ele oferece uma sabedoria temerária sobre como nos relacionamos adequadamente com o nosso Criador. O que resulta não necessariamente na felicidade, mas uma vida de santidade no temor de Deus. A sabedoria em Provérbios coloca Deus no centro das nossas vidas. Esses versículos que eu acabei de ler aqui, ele nos traz 3 exortações, né? E a primeira dela, eu vou ler primeiro o versículo 26. Dai-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos se agradam dos meus caminhos. Tenho aprendido, principalmente com a paternidade, que a forma mais profunda de envolvimento nesse processo de ensino, aprendizagem dentro do lar, é quando os filhos obedecem não apenas por obrigação, mas quando fazem isso em um sinal profundo de apego aos pais, não por legalismo, mas por amor. O pedido do pai aqui no versículo 26 é expressivo. Ele não pede coisas, não pede obediência, não pede o cuidado dos filhos quando estiverem mais velhos, mas ele pede aquilo de mais importante que os filhos têm, que é o coração. No momento que a gente entrega o coração para uma pessoa, tudo mais vai junto, né? E aqui ele fala especificamente dos olhos, né? Quando o filho dá seu coração aos pais, automaticamente seus olhos se agradam dos seus caminhos. E esse mesmo princípio deve ser aplicado também em nosso relacionamento com Deus. Deus não necessita, mas nós precisamos entregar o nosso coração a Ele, amá-lo de todo o coração, com todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E então, os nossos olhos se deleitarão em contemplar as maravilhas do seu caminho. Nossa obediência não será um fardo em uma relação legalista, mas um deleite de alma em uma comunhão profunda de amor. E como disse, né, são 3 advertências aqui. A primeira advertência ele fala sobre a mulher, as mulheres imorais, né?
Provérbios 23, 27, versículo 27. Pois cova profunda é a prostituta, peço estreito a alheia. Ela, como salteador, se põe a espreitar e multiplicar entre os homens os infiéis. Essa advertência aqui, esses dois versículos que a gente acabou de ler, ele nos dá dois exemplos de mulheres, né, que precisamos evitar. Já lemos muito sobre isso, principalmente em Provérbios 7, como evitar esse tipo de mulher na nossa vida, né, esse tipo de imoralidade na nossa vida. A primeira que ele ressalta aqui é a prostituta. Essa perdeu o amor próprio, o pudor e publicamente se apresenta como alguém que aluga o seu próprio corpo para sobreviver. Ela não vai para a cama porque se sentiu atraída por um homem, mas sim para comercializar o seu corpo. O sexo para ela é uma questão de sobrevivência. Essa mulher é considerada cova profunda porque quem cair nela dificilmente se liberta desse poço de escravidão e morte. A segunda mulher é a alheia, aquela que, embora casada, acena com seus olhos e atrai e seduz a sua presa para a cama do adultério. Tem doçura nas palavras, encanto na aparência e sedução nos gestos. A mulher alheia está sempre bem vestida e sua apresentação é sempre sedutora. Seu olhar é apaixonante, sua voz é abrasadora, o seu perfume é atraente, seus olhos são arrebatadores, suas propostas quase sempre irresistíveis. Assim mesmo, casada, trai o marido e escolhe a dedo os seus casos de infidelidade. Sua ação é planejada, como a de um salteador, que põe os olhos em sua vítima e ataca repentina e implacavelmente. Ela espreita suas vítimas, seduzindo-as com suas vestes provocantes, suas palavras doces, suas promessas de prazer. Assim como o texto diz, ela multiplica os infiéis, destrói casamentos, arruína famílias por onde passa. Mas temos aprendido que o homem sábio de Provérbios não dá ouvido às palavras sedutoras de tudo aquilo que nos afasta de Deus. O homem prudente não põe os seus olhos nos encantos desse mundo. O homem fiel não abraça as paixões desse século, mas como aprendemos em Provérbios 7, devemos fugir enquanto há tempo. A segunda advertência que nos fala sobre o quanto o vinho é uma ameaça. Não tem muito a dizer sobre se o vinho é pecado ou não encontro isso na Bíblia, né? Jesus fez vinho para uma festa de casamento em Caná da Galileia, para as pessoas beberem, e eu não creio que ele tenha feito isso se concordasse que isso era um pecado na vida deles. Paulo disse a Timóteo para beber vinho por razões médicas. Os líderes da igreja não podem ser dados a muito vinho, o que se presume uso moderado. Salmo 114:15 disse que o vinho é um dom de Deus. Então, eu acho que não é possível defender, com base nas Escrituras, que ser abstêmio é uma coisa obrigatória. No entanto, se você escolhe não ingerir bebidas alcoólicas como estilo de vida, precisa ser baseado em algum princípio que vai além de um mandamento, de uma regra, né? No entanto, é surpreendente quantas advertências há na Bíblia sobre bebidas alcoólicas. Só no Antigo Testamento são 150 vezes a palavra vinho aparece. Eu só vou ler aqui alguns trechos da Bíblia que reforçam essa ideia de advertência. E não vos embriagueis com vinho, Efésios 5:18. Romanos 14 diz, é bom não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que seu irmão venha a tropeçar. Oséias 4:11. O vinho e o mosto tira o entendimento. Ezequiel 44:21. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior. Provérbios 21. O vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Provérbios 21. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Provérbios 31. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e, porventura, o direito de todos os aflitos. Deuteronômio 29. Não bebeste vinho nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor. Percebemos que a palavra de Deus ela é extremamente cautelosa com o uso da bebida. E pela minha impressão, embora fosse permitido naquela época e uma bênção, há muitos perigos associados. E é disso que essa sequência de versículos fala, sobre o perigo dos vinhos, né?
ler o 29 e o 30 aqui. Para quem são o ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa, e para quem os olhos vermelhos, para os que demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. O vinho, assim como qualquer bebida alcoólica, escarnece das pessoas, dando-lhes uma falsa sensação de felicidade e força. O fraco fica forte, o tolo fica sábio, cria-se cada vez mais uma sede que nunca pode ser saciada. Quanto mais as pessoas bebem, menos desfrutam da própria bebida. Pesquisas já concluíram que quase a metade dos acidentes de carro, dos assassinatos passionais, foram em decorrência de bebida alcoólica. E nesses dois versículos, 29 e 30, há uma descrição específica. Vemos que aqueles que se entregam à bebedeira se renderão aos lamentos, serão provocadores de rixas e intrigas, passarão a vida bebendo, queixando dos males que eles mesmos provocam, serão feridos pela sua própria loucura, comprarão brigas e se envolverão em desavenças desnecessárias. E o resultado disso qual é? Olhos vermelhos, pés que se apressam para fazer o mal, braços que se afrouxam para o trabalho, mente que perde o vigor e não consegue pensar lucidamente. Para aqueles que se demoram em beber vinho, não apenas atenta contra a própria vida, mas transforma da própria família. Torna motivo de desonra pública para o cônjuge e de vergonha para os filhos. Versículo 31 e 32. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o balístico. Esses dois versículos ressaltam que o vinho tem um forte poder de sedução, como qualquer outra bebida. A descrição é de um verdadeiro sommelier, que apresenta a cor sedutora do vinho, seu cheiro e sua composição alcoólica. No entanto, não deixa de alertar que aqueles que desprezam seu poder e perdem a sobriedade são como vítimas picadas por uma víbora venenosa. A cobra é um animal sutil, não rosna, não urge, fica à espreita, arma o bote, ataca repentinamente e implacavelmente. Seu bote é certeiro, sua mordida venenosa, sua picada é mortal. Ninguém se inicia na bebida como um ébrio. Primeiramente flertam com a bebida e depois ficam presos em seus laços. Em vez de terem domínio próprio, são dominados pelo vinho. Tornam-se independentes e não conseguem beber com equilíbrio ou moderação. São escravos da bebida e dominados pela sedução do álcool. E o resultado de toda e qualquer escravidão nós conhecemos. É dor, sofrimento, morte, tanto para ele próprio como para os que o circundam. Versículo 33. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Aqui ressalta-se os principais efeitos do álcool. A bebida em excesso provoca alucinação, tira a sobriedade. Trabalhei durante um tempo numa vara de violência doméstica e o relato das mulheres era sempre a mesma coisa, que era um bom marido, que era um bom pai, que era um bom filho, mas que quando bebia se transformava. Mal sabem elas que a bebida ela não tem esse poder de transformar o nosso caráter, a nossa vida, mas simplesmente ela intensifica e expõe aquilo que a gente tem em nosso coração. Então, se uma pessoa é grossa, bruta, isso aumenta, multiplica. E uma pessoa bêbada não consegue ver as coisas como elas são. Vem, mas não consegue enxergar com lucidez. O coração do ébrio fala coisas perversas. Aliás, se é impossível para o homem colocar freio em sua língua, como nos ensina Tiago, quanto mais um ébrio conseguirá. Seus lábios se apressam para proferir indignidades e afronta a Deus. Desonra o próximo e envergonha a sua própria família. 34 e 35. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro. E dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a beber. Qual o fundo do poço do ébrio? Ele começa sua triste jornada olhando para o copo, atraído pelo brilho do vinho e pela sedução do seu cheiro, e termina sua inglória caminhada sendo jogado de um lado para o outro, ao sabor das ondas revoltas do mar da vida. Deitar-se no meio do mar
é viver como náufrago, sem chão, sem terra para pisar, sem casa para voltar. Deitar-se no alto do mastro aponta para uma solidão avassaladora, um isolamento cruel e um autobanimento amargo. O versículo 35 aqui, então, ele nos diz que o indivíduo se levanta da tormenta e da solidão, mas seu corpo está cheio de hematomas e feridas. Foi espancado, mas nem sabe quem o feriu. Perdeu sua capacidade de autodefesa. Ele foi surrado e volta a sê-lo, porque já perdeu a vergonha, o pudor, a sensibilidade. E quando tornar a si, o que vai fazer? Beber novamente. Tornou-se um escravo do vício. Picado pela víbora do álcool, resta apenas ser libertado por uma força divina. E assim como as questões das mulheres lá imorais, devemos fugir também das forças do álcool. Por fim, ele traz no versículo capítulo 24, 1 e 2, ele fala sobre a advertência quando ao invejar a pessoa má. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiram estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. A inveja é o descontentamento com o que se tem e o desejo ardente pelo que se não tem. A inveja, sim, já é nociva ao homem. Invejar maligno ainda é mais danoso. Inveja é um sentimento subjetivo, mas andar com pessoas más é uma atitude objetiva. É dar mais um passo ao rumo do desastre, caminhar deliberadamente na direção do fracasso. Os malignos maquinam a violência, seus lábios professam o mal, têm suas mãos e os lábios a serviço da maldade. Vivem para espalhar aquilo que ofende a Deus e destrói o próximo. Invejar pessoas más é enveredar-se pelo caminho sinuoso da perversidade, é se guiar pelos mais perversos estilos de vida. Em vez de desejar imitar o maligno, devemos imitar aqueles que praticam o bem. Em vez de andar com o mal, devemos andar com pessoas que inspiram e praticam o bem. Em vez de dar as mãos àqueles que fazem e falam coisas perversas, devemos ser parceiros de caminhada daqueles cujas mãos praticam o bem, cujos lábios professam palavras edificadoras. Concluindo, pelo que a gente leu aqui, Provérbios, ele enfatiza a importância de olhar adiante e ver aonde os nossos atos nos levarão. Assim como uma pessoa prudente verifica o lugar de destino antes de comprar uma passagem, devemos ter a palavra de Deus na mente, no coração, como guia, que nos conduz pelo caminho seguro e que nos protege de ataques, que muitas vezes nós mesmos permitimos que aconteçam. Portanto, como Jó, devemos fazer aliança com nossos olhos, entregar nossos corações a Deus como pedido do Pai, que possamos temer a Deus e conhecer Ele não apenas de ouvir, mas de ver em nossas vidas e nas vidas da nossa família uma comunhão santificadora. É isso, vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai, Senhor, a Tua palavra é verdadeira, a Sua palavra é a sabedoria que precisamos, e que o Senhor tenha, Senhor, misericórdia das nossas vidas, que no meio dessa sociedade, onde tudo é permitido, onde é difícil criar nossos filhos diante de tanta maldade, de tanto pecado à solta, mas que o Senhor nos conduza, Senhor, fortemente a ter santidade, sabedoria, para poder temer o Senhor. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.